Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança para mais uma live aqui direto do 2º Congresso de Oncologia no tratamento preventivo do câncer. O bom de um congresso é que você faz o que a gente chama de network, né? Nós temos a oportunidade de fazer uma rede de contatos. E essa rede de contato propicia o quê? Para você que é paciente ou para você que é profissional da área da saúde? Conhecer novas pessoas e conhecer novos saberes. O meu convidado de agora é o Dr. Wellington Brix e ele vai falar sobre cannabis. Cannabis no Brasil ainda tem um pouco de preconceito. E pasmem vocês que o preconceito também existe da própria classe da saúde, dos próprios médicos. Da população, do público leigo, é até natural, né? Mas, Dr. Wellington, você vai estar aqui no Congresso falando sobre cannabis. E isso que eu acabei de falar ainda existe em 2024, no século XXI, com a medicina crescendo dia após dia, ainda existe preconceito de determinadas drogas ou de determinadas terapias que parece que determinados setores não aceitam. Betete, obrigado pela oportunidade de falar e também de esclarecer isso para os seus ouvintes. O preconceito não é exclusivo do Brasil, aqui existe, mas fora também, né? Existem países que investiram em comunicação, como por exemplo o Canadá, que levaram 11 anos entre a regularização do medicinal para o recreativo, mas teve todo um trabalho de comunicação justamente para diminuir o preconceito. A gente vê sim preconceito não só na classe de profissionais de saúde, mas também na população. E eu trabalho com cannabis medicinal desde 2016 e eu vejo que a população é melhor esclarecida que os nossos colegas médicos e outros profissionais. Às vezes é o paciente que quer, né? Olha, a grande parte dos pacientes chega perguntando, e eu também tenho um curso e os alunos me procuram porque os pacientes exigem, doutor, isso é para mim? E o médico não sabe o que responder, né? Então procura fazer algum tipo de formação depois. Alguns falam, não, isso não presta, não serve, infelizmente. Agora, Dr. Wellington, na sua caminhada clínica, né, a gente tem aquela frase, né, que a clínica é soberana. Você já está há 8 anos trabalhando com o cannabis, né? Se você pudesse enumerar, não vou colocar uma não, mas vamos enumerar 3 doenças, 3 problemas que você bate o olho ali no paciente, que lógico que você já fez anamnese, você já conversou com o paciente, 1, 2, 3 consultas, né? Falou, esse aqui, a cannabis vai ser assim, ó, vai tirar na mão, no dedo o problema dele. Você já tem essas doenças? Então, a gente tem sim. A primeira coisa muito importante para entender, que todo mundo tem que entender isso, cannabis não é panaceia. Cannabis é uma classe terapêutica nova. Nova porque teve uma proibição no passado que não tinha matéria-prima para desenvolver estudo clínico, e hoje a gente está ainda na infância desta classe terapêutica nova. Então, não é panaceia. Isso é importante. Mas a gente sabe que ela é uma medicina, é um tipo de medicamento que ele é multifatorial. Então, eu consigo tratar várias patologias ao mesmo tempo. O que é que leva o paciente para o consultório, respondendo a tua pergunta? Dor crônica principalmente, pode ser a dor oncológica. A dor crônica, só para conceituar, é aquela dor persistente. Persistente, mais de 3 meses e não melhora tanto com as terapias atuais, com os analgésicos que as pessoas têm, podem lançar mão, né? E a dor oncológica, a dor inflamatória, geralmente tem quase sempre um fundo inflamatório. Insônia, distúrbios do sono, tanto no início quanto a inicial. E aquelas dores lá da minha avó, lá, dor nas costas, dor nas juntas, ela falava dor nos nervos, né? Dor nos nervos. Achando a dose certa, o paciente idoso também, porque o pessoal fala, ó, passou dos 50, é a idade do condor, né? Começa a doer tudo. Bom, mas aí, sem querer, a gente entrou numa área bem interessante que é a dor, né? Porque hoje o analgésico ali na esquina, que tem a farmácia, né? Que hoje no Brasil, cada
Cada esquina tem 4 farmácias, né? E uma no meio do quarteirão. E uma no meio do quarteirão ali. E no Brasil também tem a automedicação, né? Que não sei, pelo teu conhecimento mundial, a automedicação no Brasil é assustadora, né? A cannabis tem o problema também da contraindicação e efeito colateral, porque você vai tomando aí os paracetamol da vida, os Dorflex da vida, a gente sabe que o fígado sofre bastante. E o cannabis? Sim, quando a gente fala de cannabis, é uma classe de vários medicamentos. Então, são seguros se utilizados na dose correta, da forma correta. O CBD, que é o canabidiol, mais conhecido, tem uma propriedade anti-inflamatória importante, é um anticonvulsivante muito importante também. Ele tem pouco efeito colateral, mas ele também tem efeito colateral. Já o THC é o vilão da história. O THC é o que dá o efeito psicoativo, psicotrópico. O CBD também funciona. Dá uma viajada. É o que faz dar barato. Então, mas é tudo dose dependente. E cada um de nós tem um metabolismo diferente para o THC e os seus metabólitos ativos. Então é importante que o colega que vá prescrever faça de uma forma que a gente ache a dose individualizada de cada paciente. Fazendo isso, a gente mitiga os efeitos colaterais. E também, para o efeito colateral do THC, se eu der junto com o CBD, nas proporções conhecidas, a gente consegue reduzir os efeitos colaterais do THC. Então, eu consigo um tratamento seguro, eficaz e com uma janela terapêutica. Isso quer dizer, a diferença entre o medicamentoso do efeito colateral é muito grande. Tanto que você não tem nenhum reporte no mundo de morte por cannabis, mesmo fumada. Ao contrário dos opioides, falando do tratamento da dor. Tá. Né? Bom, agora você falou sobre os colegas, que é uma classe terapêutica, e a prescrição. Hoje, o canabidiol, cannabis, né, essas drogas aí, hoje no Brasil, ela precisa de uma receita médica? E quem pode prescrever? Somente médico ou dentista também pode? Que sempre tem uma briguinha aí, né? Existem 2 acessos. Um acesso é o que está na farmácia. A gente tem várias formulações da farmácia, ainda com uma concentração baixa, pouquíssimo THC, que faz parte da terapia. E aí é receituário azul. Se for com menos de 0,2% de THC, mais que 0,2%, receituário amarelo. Quem tem esse receituário? Médico, veterinário, dentista. Então, esses podem prescrever esses que estão na farmácia. Porém, uma outra via de acesso importante é o que a gente chama da RDC 660, da Anvisa, que permite a importação em nome do paciente. E aí, esses 3, o médico e o veterinário ainda está no limbo, eles estão acertando essa prescrição do veterinário, mas espero que esse ano saia. O dentista pode, mas alguns conselhos permitem a prescrição. Então, o fisioterapeuta, o biomédico, nutri... Farmacêutico, que então eles conseguem fazer a prescrição somente dos produtos importados, que é receituário branco e está passando pela aprovação da Anvisa. Bom, respondendo àquela pergunta, você me falou das dores, né? Dos mais diversos tipos de dores. Eu considero a primeira opção. Depois, qual que seria o outro uso do cannabis, além da parte de dor? Ou você considera... A melhor tríade é a dor, ansiedade e depressão e os distúrbios de sono, que muitas vezes acabam vindo juntos. Então, o paciente se beneficia com um tipo de medicamento só, a gente consegue tratar as 3 coisas juntas. E no paciente oncológico, a gente trata muito mais. Não só a dor, a ansiedade normal na oncologia, distúrbio de sono, que a pessoa tem dificuldade realmente para dormir, mas também falta de apetite, a gente consegue melhorar. É a famosa larica, quem já experimentou o THC sabe que dá uma fome danada. A gente consegue melhorar o bem-estar geral desse paciente, consegue melhorar o humor. Então, a aceitação da condição oncológica dele acaba sendo muito mais favorável desses pacientes que a gente consegue tratar com cannabis medicinal. Não substitui os medicamentos alopáticos de tratamento de câncer. Então, tem um papel, eu vou falar mais tarde, o papel específico da cannabis dentro do paciente oncológico.
Bom, já que você falou ansiedade e depressão, a gente entra nessa área psiquiátrica, né, das doenças mentais aí, e também lembramos aqui dos alopáticos aí, os benzodiazepínicos aí, onde existe duas variáveis que eu considero muito importantes, né, muito importantes. Primeiro que você tem que achar a dose aí do famoso Rivotril da vida, que o meu público já conhece, né? Então tem os famosos períodos em que você vai ter que também passar. Você não toma uma gota, que nem um analgésico, e ali meia hora, 40 minutos, a tua dor de cabeça sumiu, né? Então você tem que usar o alopático, achar depois de 1, 2, 3 semanas, né? E paralelamente isso, acertar a dose também, que é muito importante nesses remédios psiquiátricos. Usando a terapia do cannabis também, eu vou ter que achar a dose ideal e também vou ter que passar por, às vezes, 2, 3, 4 semanas para quem está numa ansiedade ou para quem está numa depressão. Qualquer dia a mais é sofredor, né? O paciente chega no consultório buscando um tratamento adicional para ansiedade e depressão porque o tratamento não está funcionando o que ele está fazendo, né, com os alopáticos. Verdade. E normalmente estão usando benzodiazepínicos mais um antidepressivo, que causam dependência e a utilização não faz bem para esse paciente a longo prazo, porque são medicamentos para você usar curtíssimo prazo, e não para o resto da vida, como tem paciente que usa aí há mais de 40 anos. Então, com a cannabis, o que a gente faz? Entra com a cannabis, 3, 4 semanas eu já achei a dose, não tira nem o benzodiazepínico e nem o antidepressivo, e aí sim, a hora que está na dose da cannabis do paciente, a gente começa a retirar aos poucos, né? Esses outros medicamentos que têm uma janela terapêutica muito curta e que estão fazendo mal para o paciente. A gente sabe que vai fazer mal a longo prazo. Com o aumento de doenças como Alzheimer, Parkinson... Efeitos colaterais, né? Exatamente. Bom, você só falou coisa maravilhosa aqui do cannabis. Não tem efeito colateral? Quem não pode utilizar e quais são os possíveis efeitos colaterais? Sim, tem grupos de pessoas que a gente não deve utilizar, né? Grávidas e lactantes, isso não tem nenhuma informação de segurança. Tomar muito cuidado quando a gente tem jovens com menos de 21 anos de idade, porque o centro de cognição ainda está em desenvolvimento até os 21 anos de idade. Então, isso é para o THC. E a gente pesa o risco-benefício. Às vezes eu tenho que entrar com o THC ou entrar. Por exemplo, paciente autista, né? Muitas vezes a gente entra com CBD e precisa dar o THC, porque tem autoagressão, a gente consegue controlar isso. Paciente que abusa de outras drogas, então a gente precisa tomar muito cuidado, porque já tive paciente que chega tentando passar uma cantada lá para levar uma prescrição de THC, né? Isso a gente não faz. Paciente que tem problema cardíaco descompensado, porque o THC, de novo, o vilão, ele aumenta um pouco a frequência cardíaca, que você não quer fazer isso num paciente descompensado. Ou seja, é muito importante o acompanhamento do profissional de saúde. O acompanhamento é obrigatório, né? Fundamental. Eu lancei semana passada um e-book da jornada do paciente na cannabis medicinal e a metade do e-book falando do acompanhamento. Como fazer esse acompanhamento de forma correta. Tá bom. E aqui no Congresso, o que você vai dar a palhinha aqui para nós aí? Você vai falar basicamente... Eu acho que a gente cobriu um pouco do que eu vou falar no Congresso, né? Vou mostrar o papel da cannabis para os pacientes oncológicos. É um tratamento adjuvante, a gente associa os tratamentos em andamento e... É mais para dor, então. Para dor, ansiedade... Ela não cura o câncer. Não cura câncer. A gente tem dados pré-clínicos, quer dizer, em laboratório, mas não tem dados em humano. Tem vários mecanismos já mapeados, eu vou mostrar esses mecanismos hoje, mas são dados pré-clínicos, e a tradução do dado pré-clínico para o uso na clínica tem um espaço muito grande, que ainda precisa ser comprovada. Até porque se a pessoa usa o cannabis e fica aí no estado mais tranquilo, diminui a depressão, diminui a ansiedade, tudo isso acaba ajudando na conduta terapêutica, né? Sem dúvida, e melhorando o humor dessa pessoa, melhorando o bem-estar geral, aumenta as chances de recuperação do quadro oncológico dela, né? E também na redução de drogas, como os opioides para tratamento de dor, que também eles causam depressão respiratória, dependendo do nível de dose. A gente consegue reduzir bastante o uso de opioides quando a gente associa
a cannabis, né? A mesma coisa com os benzodiazepínicos, muito utilizados. Até tem um programa específico para paciente que quer tirar o benzodiazepínico, não só oncológico, mas paciente que tem muito uso, né? Eu considero que o benzodiazepínico tem uma epidemia global que está causando muito mal. Então, com a cannabis, a gente consegue, através de um programa específico, a gente consegue reduzir esse uso de benzodiazepínicos para o bem do paciente, para ele viver melhor e mais tempo. Conversei aqui nesse bate-papo agradável e conheci também, aprendi um pouquinho mais com o Dr. Wellington Brits sobre o uso da cannabis, né, dessa nova classe terapêutica, nova assim, maneira de dizer, né, já está trabalhando aí há mais de 8 anos com esse tipo de medicamento que tem esse tripé, né, na questão das dores, na questão dos problemas aí psiquiátricos, ansiedade, depressão e se você não dorme bem, agora você tem uma outra opção aí para você voltar a dormir rapidamente aí, conta os seus carneirinhos e já vai dormir. Dr. Wellington, muito obrigado e uma excelente palestra aí. Eu que agradeço. Gostou da live? Deixe seu positivo, compartilhe aí no grupo da família, no grupo da empresa, porque informação é o primeiro passo para você chegar a ter mais saúde.